Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Kramer e hoje nós vamos calcular a entalpia de combustão do etanol a partir dos dados experimentais e os dados teóricos que nós vamos calcular aqui nesta aula. Então, uma breve introdução sobre o etanol. A principal forma de obtenção do etanol é a partir da cana-de-açúcar, que dela se obtém a sacarose, que hidrolisada obtém-se a glicose, que passa pelo processo de fermentação, obtendo o etanol. Esta aqui é a estrutura química do etanol. CH3, CH2, é um álcool. O álcool ele possui várias utilizações no nosso dia a dia. Uma das mais comuns é a presença nas bebidas alcoólicas. E atualmente, uma utilização que vem chamando bastante atenção é a ação antimicrobiana do etanol. O etanol ele consegue dissolver a parede celular de bactérias, de fungos e dissolver a cápsula lipoproteica que compõe os vírus, em questão agora, em evidência, o coronavírus. Então, o álcool ele vai dissolver essa cápsula lipoproteica do vírus, vai deixar o conteúdo, digamos, intracelular, considerando uma célula viral, e o material genético fica exposto, e aí vem a ação do oxigênio, da temperatura e tudo mais, e aí degrada o material genético do vírus, e o vírus fica inativo, não oferecendo risco, mas para o ser humano e para outros animais. Outra principal utilização do etanol é através da combustão em automóveis, a combustão automotiva, que a partir dela nós conseguimos, através da energia obtida da explosão do etanol dentro do motor, nós conseguimos fazer com que um automóvel consiga andar. E essa é a reação de combustão que acontece dentro do motor. O etanol é injetado na câmara de combustão e, em contato com oxigênio e uma faísca, produz o gás carbônico, a água e a energia. A questão é, quanto de energia nós conseguimos produzir a partir desta reação? Então, nós podemos ter esse valor matemático de quanto energia nós conseguimos obter a partir de três métodos fundamentais, três métodos principais. O primeiro deles é através de um calorímetro. Nós colocamos os reagentes, álcool e o ar atmosférico dentro de um calorímetro, conduzimos a reação da queima e nós sabemos, a partir da elevação da temperatura dentro do calorímetro, quanto de energia nós produzimos a partir desta reação. Outra forma é através de dados pré-existentes da entalpia de formação dos reagentes da reação de combustão, que nada mais é do que uma variação da aplicação da lei de Hess. E, por fim, cálculos computacionais. Nós podemos calcular os valores de energia dos reagentes e dos produtos e saber qual é a variação de energia dessas substâncias. Então, vamos para o primeiro método. Vamos calcular a entalpia da combustão do etanol a partir dos dados pré-existentes das entalpias de formação do etanol, do gás de oxigênio, da água e do gás carbônico. Esses dados aqui são os dados pré-existentes das entalpias de formação dessas substâncias, com atenção para o gás de oxigênio, que nós convencionamos como sendo 0 kJ por mol. Substâncias simples, nós convencionamos como tendo energia de formação igual a 0. Nós vamos usar essa simples equação. Entalpia de reação padrão é igual à entalpia final do meu sistema menos a entalpia inicial do meu sistema. É uma variação. Final menos inicial. A entalpia da reação será o somatório das entalpias de formação dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes. Atenção para que a letra grega ni,
que está representando os coeficientes estequiométricos das substâncias na reação. Então, plotando aqui os valores, entalpia de formação do gás carbônico, produto, entalpia de formação do gás carbônico, vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico dele, mais a entalpia de formação da água, 241 kJ por mol, vezes 3, que é o coeficiente estequiométrico da água, menos o somatório das entalpias dos reagentes. O único reagente que vai nos incluir é o etanol, visto que nós convencionamos a entalpia do gás oxigênio como sendo 0. Fazendo esses cálculos, eu sugiro que você refaça esses cálculos aí no seu caderninho. E nós vamos ter a entalpia de reação calculada para essa reação aqui, como sendo menos 1.235,7 kJ por mol. Ou seja, a cada mol de etanol que é colocado dentro do motor e queima, ele vai liberar 1.235,7 kJ por mol. Boa parte dessa energia é utilizada para movimentar o carro. E outra parte é utilizada ali para aquecer o sistema. Uma parte dessa energia se perde na forma de calor. E agora nós vamos para o cálculo da entalpia desta mesma reação, utilizando a via computacional. Para esse momento, nós vamos utilizar um método semi-empírico, que é um nível mais baixo da teoria computacional, e vamos utilizar aqui o método semi-empírico AM1, que é um método rápido, mas como tudo que é rápido na química computacional, não nos traz um valor muito exato. Sobre as seguintes condições: 298,15 Kelvin, temperatura, pressão 1 atm, e as moléculas vão estar dispostas no vácuo, não vão estar interagindo com nenhuma outra molécula. Então vamos lá aos nossos cálculos. Ok, está aqui. Vamos desenhar aqui o etanol. Vamos realizar o cálculo de optimização e frequência. Vamos optimizar a estrutura do cálculo. Vamos chegar à estrutura de menor energia. Vamos utilizar o semi-empírico como método. Existe um método mais simples ainda, que é o que envolve a mecânica molecular, onde nós vamos utilizar mais a física newtoniana e menos da quântica. Mas é uma metodologia extremamente superficial e pouco exata. É válida para moléculas grandes, para grandes estruturas, que no nosso caso nós estamos lidando com um problema bastante simples. Vamos submeter o cálculo. Ok, estamos rodando o cálculo. Ok. Vamos abrir aqui os nossos resultados. E a energia que nós vamos utilizar vai estar aqui. Será o somatório da energia eletrônica da estrutura mais a correção da energia da entalpia. Isso, para o etanol, vai ter esse valor aqui. Esse valor é o somatório da energia eletrônica aqui, mais a correção térmica aqui. E nós podemos ter esse dado também olhando aqui o arquivo de saída do etanol. Eu escrevi etanol.
Então os dados vão estar aqui no arquivo de saída. A correção da energia da entalpia e o somatório de energia eletrônica e da correção da energia da entalpia, ok? Então temos esse resultado aqui, esse que nós vamos utilizar para o nosso cálculo. A unidade desse valor energético vai estar em Hartree. Cálculo aqui para oxigênio. Para oxigênio nós vamos ter uma pequena observação. Desenhar a molécula primeiro. Semi-empírico. E para o oxigênio, nós vamos utilizar o estado tripleto. E já eu explico por que nós vamos utilizar o tripleto. São cálculos rápidos. Em menos de 2 segundos, talvez, terminamos o nosso cálculo. Enfim, os dados já estão plotados aqui no PowerPoint. Já fiz os cálculos previamente para adiantar aqui a nossa videoaula. Deixa eu só tirar essa barrinha aqui, fechar. Ok. Pronto. Então, essas são as energias eletrônicas mais a correção da entalpia para o etanol, o gás oxigênio, água e o gás carbônico. Perceba que aqui nós não vamos convencionar a energia do gás oxigênio como sendo zero. Na prática, nós convencionamos como zero porque nós não temos meios experimentais para se determinar a entalpia de uma molécula com apenas dados experimentais. Então temos que partir de algum valor, e esse valor é zero para as substâncias simples, para as moléculas simples, como O2, como carbono, grafite, são as substâncias elementares, etc, etc, etc. Então vamos aplicar a mesma metodologia de cálculo aqui. Pegar a caneta, mesma coisa, a mesma forma de calcular a entalpia com os dados é semelhante à forma experimental. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, e vamos ter aqui que a entalpia da reação é menos 0,31 Hartree. Convertendo Hartree partícula para quilojoules por mol, ou seja, isso aqui é energia para cada uma partícula, para cada uma molécula de etanol que reage. Então, convertendo isso para quilojoules por mol, nós vamos ter 816,7 quilojoules por mol. Percebam que é um valor bem diferente do valor experimental que nós obtivemos. Ou seja, a metodologia que eu utilizei não foi uma metodologia que prezasse pela exatidão, mas ainda assim, pela vantagem de tempo de cálculo que nós temos, de gasto computacional, ainda assim nós conseguimos ter um bom parâmetro para avaliar as entalpias de reação de forma bem qualitativa. Agora eu vou explicar o porquê que eu utilizei a entalpia para o estado tripleto do oxigênio. Porque o estado tripleto, aqui representado pela estrutura 1, ele é mais estável do que o estado dubleto, aqui representado pela estrutura 2. O estado tripleto é cerca de 161 kJ por mol mais estável do que o estado dubleto. E o estado tripleto é a forma como nós encontramos
essa forma aqui do oxigênio é a forma como nós encontramos o oxigênio atmosférico no nosso dia a dia, está no estado tripleto. E isso explica o paramagnetismo desta molécula. Ou seja, se pegarmos o gás oxigênio e colocarmos frente a um campo magnético externo, nós vamos perceber as moléculas do gás oxigênio se alinhando a esse campo magnético. E também isso explica a capacidade do oxigênio em formar radicais livres quando reage com substâncias. O gás oxigênio é um agente fortemente oxidante. Quando ele reage com uma molécula orgânica, ele a transforma inicialmente em um radical. O estado dupleto, né, fazendo aqui um paralelo à teoria do orbital molecular, nós vamos ter dois elétrons emparelhados no orbital HOMO e o orbital LUMO vazio, né? E no estado tripleto, nós vamos ter dois elétrons desemparelhados nos orbitais SOMO, né? Que são orbitais que possuem apenas um elétron ocupando esse orbital. Chamamos orbitais HOMO, LUMO e orbitais SOMO. E a estrutura mais adequada para representarmos o estado tripleto não é essa aqui que eu estou apontando, é essa aqui, com uma ligação sigma entre os dois átomos e duas meias ligações pi. A melhor compreensão dessa estrutura envolve a química da teoria do orbital molecular, que nós não vamos entrar em detalhes aqui nesta videoaula. E aí, eu fiz o cálculo para a mesma entalpia desta reação, envolvendo agora um método mais elevado, um nível mais elevado da teoria. Eu utilizei aqui o DFT, a teoria da densidade funcional, com um conjunto de base bastante grande, e o funcional B3LYP, para chegar nesses valores de energia. Os cálculos eu já realizei, estão aí os valores aí aqui nesse retângulo azulado. Então esses são os valores para a entalpia. Vejam aqui que esses valores das energias eletrônicas, mais a questão da entalpia, são bem distintos do que nós calculamos para a metalurgia semi-empírica. Então não se apeguem a esses valores. Eles envolvem a energia eletrônica da estrutura, mais as vibrações, as rotações, etc, o momento translacional, graus de liberdade, etc. E nós vamos chegar a esse valor. Esses valores não pensem isso, esse valor aqui não é a entalpia de formação do etanol, né? Mas o que nós conseguimos obter com esses valores é as variações de entalpia, que é bastante interessante para o cálculo de entalpia reacional. Então, aplicando agora o mesmo cálculo que nós fizemos, entalpia de produtos menos entalpia dos reagentes, nós vamos ter aqui que a entalpia de reação padrão para essa reação aqui, combustão do etanol, é menos 0.0469 Hartree partícula. Convertendo para kJ por mol, temos 1.231,7 kJ por mol. É um valor teórico muito próximo do experimental. Isso é devido que o DFT ele tem uma boa correlação com os dados experimentais. Na prática, ele simplesmente quase que reproduz de forma fidedigna os valores experimentais que nós obtivemos na prática. Mas envolve um grande custo computacional. Vamos comparar aqui os nossos valores. Com a forma experimental, nós obtivemos uma entalpia de reação de 1.235,7 kJ por mol, com
a metodologia semi-empírica, nós chegamos a uma entropia de reação de menos 816,7 kJ por mol, ou seja, um erro, tomando como valor experimental como sendo correto, um erro de menos 33, quase 34% a menos. Né? E no DFT nós obtivemos uma entropia de reação de menos 1.231,7, um erro de menos 0,3%. É um erro muito pequeno, mas tudo tem um custo. O cálculo do etanol, como vocês perceberam lá no nosso cálculo prático que nós fizemos há pouco, durou cerca de 30 segundos. 5 segundos foi o que o arquivo de saída me informou. Ao fim do processo, ele mostra quanto tempo o cálculo demorou para ser realizado. Enquanto para o etanol, o cálculo demorou cerca de 40 minutos. É um cálculo bem mais lento. E veja que o etanol não é uma molécula muito complexa, é uma molécula relativamente pequena, que se nós pensarmos num cálculo semelhante para uma molécula grande, isso vai levar muito tempo. Semanas, meses, e isso vai precisar de muito tempo e um bom computador para que nós calculemos moléculas grandes. Então, tudo tem um preço. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até mais!